como marca a estatuar uma vida e uma obra junto ao Piadeiro de Miramar, talvez a primeira construção então surgida para cima da linha, em lote da tão nova urbanização que então se promovia, uma edificação que se lhe adivinhou uso, a casa-oficina do estatuário José de Oliveira Ferreira. Nunca José de Oliveira Ferreira a conheceu assim, só muito a desejou, deixando esquiços e desenhos do sonhado. Francisco, o irmão arquiteto, numa imensa dor de o ver morrer tão inesperada e prematuramente em 1942, é quem vem a recuperá-los, a reproduzir e organizar em processo de licenciamento camarário, disse dando nota em peças do projeto, passando toda a sua família a habitar nela até à sua morte em 1957. A fonte executada nunca vem a ocupar aquele lugar, permanece esquecida e quase oculta no Parque da Aguda. José, que em 1909 estava como bolseiro em Paris e namorado por Juliette Gauthier, sua modelo e única companheira que o acompanhará e com ele viverá até finais dos anos 30, vive fascinado por tudo aquilo que a vida lhe parece querer oferecer, conseguindo ser finalmente admitido à École des Beaux-Arts no atelier de Mercier, ser aceito uma obra sua, um busto, no Salon da Société des Artistes Français, ter concluído com sucesso a prova final do pensionato com a obra A Gulosa e ter ganho no ano anterior, por desafio do seu irmão Francisco, que para isso se deslocara a Paris para o convencer a formar equipa, o concurso nacional para a construção do monumento ao povo e aos heróis da Guerra Peninsular, a erigir em Lisboa, na rotunda da então designada Praça Mouzinho de Albuquerque, atual rotunda de Entre Campos, vê em novembro de 1910 ser-lhe recusada a dilatação da sua bolsa para poder permanecer naquela cidade, sabendo que tende a regressar em 1911 e que rapidamente tende a arranjar onde possa trabalhar para cumprir o contrato firmado para a construção do monumento. O seu irmão Francisco trabalhava com José Joaquim Teixeira Lopes Júnior, igualmente arquiteto, na altura e implantação do plano de urbanização da Estância Balnear de Miramar, sugere-lhe o local tão estrategicamente posicionado, perto de tudo e de todos por via férrea, e logo trata de tudo ter pronto para o seu regresso. Por lá haveria sempre o sossego necessário para a construção dessa imensa obra sem qualquer ajuda, já que não havia verbas para pagar a alguém para o ajudar. Por ali perto era tudo pinhal, os campos de lavradio só mais perto de Arcozelo, tudo se agitava somente pelas festividades do Senhor da Pedra e nos meses de verão, com as famílias a abrirem de novo as suas casas. Apesar de Portugal estar em permanentes incertezas e convulsões sociais após a implantação da República, que perdurarão por quase uma década, ainda em 14 iniciar-se-á a Primeira Grande Guerra, que perdurará até 18, dar-se-á o crash da Bolsa Nova-Iorquina a 26, que tanto a todos os países ocidentais irá afetar e fazer sentir as suas consequências até 39, e na vizinha Espanha a 36 entra em guerra civil até 1939. Todos os custos se alteram, aumentando em muito o que antes previsto. Pedem continuamente revisão dos custos do monumento. Nunca os seus pedidos serão satisfeitos. Honram o compromisso, assumindo para o concluir, após terem vendido tudo que tinham e se endividado na esperança de, a quando da finalização dos trabalhos e da sua inauguração, os promotores e os governantes refletissem e tudo reparassem. Em 1933, finalmente, a cerimónia da inauguração tão esperada e desejada. Os elogios não param de ser atribuídos, a reparação dos imensos prejuízos suportados e então divulgados por eles não. O que era sonhado por todos naquele dia do princípio do século em que a família se reuniu para se deixar fotografar, em que os irmãos mais uma vez juntos estavam a concluir os seus cursos com sucesso, acabou por ser também um pesadelo só atenuado pelo contínuo aparecimento de encomendas, algumas públicas, em jazigos, principalmente em Agramonte, exposições, vendas que na sua oficina organizava, ou participações nas inúmeras obras de arquitetura emblemáticas, principalmente nas duas cidades de Gaia e Porto, que seu irmão nunca deixou de granjear e com sucesso concluir. Nascido no Porto a 8 de janeiro de 1983, no número 100 da altura da Rua de Belo Monte, prédio com estabelecimento de confeitaria dos pais, a nível do passeio, junto ao Largo de São Domingos, e ali bem perto do Largo do Infante, na Rua Nova dos Ingleses, da Feitoria, da Alfândega, Palácio da Bolsa e Cais, por onde diariamente no Porto de então todos convergem para tudo tratar, já que todo o dinamismo económico e social da cidade ali acontece. Na igreja de São Nicolau, que dá o nome à freguesia, ele e os irmãos Francisco e Rita, que ainda hão de nascer deste segundo casamento do seu pai Henrique Gomes Ferreira, viúvo, com Maria da Anunciação Oliveira,
Serão todos batizados, apesar da família já se ter entretanto mudado para a outra margem, para a Quinta da Beleza, à Rua do Choupelo, em Vila Nova de Gaia, a que se acedia por Alameda entre muros após subir a rua direita. A sua marca, essa, junto do apiadeiro, está em ruína acelerada. Quem a adquiriu, ajudando-os a prefazer a quantia que precisavam para concluir o monumento, prometeu-lhes que jamais dela faria uso ou negociaria com terceiros. Só a eles a restituiria quando eles pudessem devolver a quantia cedida, disse dando conhecimento e pedido para que tal compromisso fosse também cumprido por parte dos seus herdeiros. Para, escuta e olha. Nosso património está abandonado e a ruir. O tempo, esse tão rápido, não deixa de passar.